pergunta do Jefferson, a mudança, foi muita mudança, né? Os anos foram se passando, então eu comecei numa situação bem braba, não foi fácil a minha situação comigo. Comecei em 88 para fazer o carnaval de 89, né? Era uma época totalmente diferente. Eu só dar um exemplo para vocês. Hoje, se você botar aquele chocalho de peão na frente da bateria, um prato, não que estão tocando fora, não é isso, as pessoas vão entender o que eu vou falar. Porque o julgamento está sendo tão técnico hoje, técnico mesmo, que o jurado tem que tirar conta de você, né? Tu vê que quase toda a bateria não existe mais isso. Existe essa adicional, a portela, chocalho de peão, eu vinha com jurado. Hoje, jurado, o nível de excelência em bateria, eles têm que achar um defeito. O defeito que eles estão achando é em cima das pessoas individuais. Por isso eu não tenho uma pessoa na frente ali, um prato, poder botar um prato, uma série de detalhes que tem. A mudança foi grande. Só vou dar um exemplo para vocês. Quando eu peguei a bateria da Estácio, era ritmista, né? Eu ia tocar. Mas eu peguei, eu quero saber do fichário, eu quero ver o fichário da bateria, só existia 5 primeiras e 5 segundas. Quando aumentei para 10 primeiras e 10 segundas, foi um horroroso dentro da escola, da bateria, né? Me chamaram até no morro, para satisfação porque eu estava fazendo aquilo. Então eu cheguei a guardar o resultado, porque a escola, a bateria não tinha vindo com resultado bom, e precisava, eu estava vendo o cara. Foi intuição minha, o carnaval estava crescendo nessa década, né? O número de componentes aumentando nas suas aulas, na escola, carros alegóricos já gigantescos naquela época. Eu achei que havia necessidade de aumentar o número de marcação, né? Que começou até com esse número maior, foi uma sala na época da Portela. 22 primeiro, não, 22 segundo e 14 terceiro. Então a gente tinha muita dificuldade naquela época, então começamos aí com essa dificuldade. Então isso é uma mudança que teve no carnaval, em termos de bateria, né? O julgamento é muito mais técnico, a gente tem que tomar muito mais cuidado hoje, até com a afinação da cuíca. Algumas pessoas aqui, eu creio que algumas pessoas sabem, mas outras desconhecem, com a afinação da cuíca. Quando você afina uma primeira hoje, aquela afinação da primeira tem que estar igual, todas as primeiras tem que estar iguais, tá? A segunda é a mesma coisa, a terceira, porque o julgamento ele é muito criterioso em bateria. Tu vê que todas ganham 10, a maioria. Aí quando perde um décimo, a questão dele botar lá a razão é outra coisa, você pode questionar, mas antigamente a coisa era mais solta, eu quero dizer. Você brincava mais. Nós temos um ex-mestre de bateria, o Paulinho, que hoje é da Harmonia, lembra disso? Não sabia nada, mas foi mestre de bateria. Ele gostava de fazer muita festa, mas eu tive troféu pra caramba, que ele era mestre de bateria. Mas então a razão é essa, dessa mudança. Sabe, tocar não mudou nada, as pessoas quem tocavam naquela época toca hoje, tá? Esquece. Depois veio o tamborim foi uma mudança radical, que hoje você tem 2x1, 3x1, naquela época a gente não tinha essa preocupação, hoje a gente tem essa preocupação, né? E quando você tem uma ala que toca 2x1, 3x1, você tem que conciliar o quê? Quem toca 2x1 toca aqui no meio do 3x1 e a gente vai arrumando devagar. Então, isso se chama tecnicamente você arrumar uma bateria, né? Não pode ser como na década de 80, lá no começo da década de 80, vamos lá, vamos embora, está tudo bem. E tem um detalhe que o Gil falou aí, quando a gente começa, não sei se estou me alongando um pouquinho. Não, fica à vontade. E sempre tem quando a gente assume a bateria, eu assumi a bateria da Estácio, houve muita ciumeira, né? Tinha cara cascudo lá, podia assumir, mas o presidente confiou em mim. Então os caras ficaram um pouquinho de lado, sabe? Deixou um pouquinho na arena, brigando com os leões lá, né? Acontece na harmonia também. Acontece. Mas desculpa o termo, só que eles se fuderam comigo, tá? O que acontece? Eu mostrei meu trabalho e o presidente era muito instável naquela época. E a gente comprava couro, uma loja chamada Bandolim de Ouro, que existia na Rua da Carioca. Não sei se existe mais essa loja lá, não existe mais não, né, Paulo? Falei, presidente, eu preciso do couro para desfile. Isso é fácil, sabe? E tem gente que sabe disso, que está na minha época até hoje na escola. O presidente comprou um couro. Não, vou comprar os couros. Ele trouxe os couros dessa grossura aqui. De boi. E não tinha como virar esse couro, gente. Não tinha como virar esse couro.
Eu chamei os caras para ver, assim, você não está conseguindo não. O outro botava no arquinho e tu pulava. Botava lá, pulava. Falei, o carnaval, o desfile é amanhã, porra. Aí eu fiquei lá, aí um ritmista chamado Chileno, o que é que a gente vai fazer? Mano, senta aqui. Aí, falei, porra, tem que botar esse couro. Presidente, só tem esse couro, você ninguém. Aí mandei comprar mais de 5 caixas, aquelas caixinhas de borracheiro, de sapateiro, mais caixinha pequenininha, né? O estofador usava, tá até na boca, né? Falei, vamos colar o couro todinho, vamos pregar o couro todinho lá, filho. Você é maluco? Desfila mais, velho. Por isso que eu digo a Deus, eu sou um pouquinho abençoado por Deus, né? Graças a Deus. Aí botamos tudo lá prontinho lá, falei, seja que Deus quiser, vamos para a avenida, irmão. E fomos, cravamos 10 na avenida, porque acho que ela não tinha cravado 10, já faz um tempo. E isso é uma vitória minha pessoal. Agradeço a Deus por aquele momento que eu vivi ali, só para vocês terem a noção como funcionava. Depois as coisas foram facilitando. Essa é a mudança. Todo mundo fala que comprava coisa em Niterói, como eu comprava um costume lá, Santa Cruz, comprava em Caxias. Naquela época a coisa era mais complicada para a gente, o mestre de bateria. Mas graças a Deus, consegui superar isso. Lógico, no decorrer do tempo a gente vai aprendendo, a gente sempre aprendendo, ano que vem a gente vai aprender mais, esse ano vai aprender mais, a gente não sabe de nada. Então, essa é a minha história. E essa mudança que houve no carnaval.